meus amores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à nossa primeira live da Endócrino Fashion Week, versão 2021. Estou esperando os meus convidados chegarem e vou aproveitar para explicar para vocês um pouquinho do porquê que eu resolvi fazer essa live, de quem, assim, da onde surgiu essa ideia, né? Enquanto isso, a gente vai esperando a galera chegar. Deixa eu só aproveitar. É a primeira vez que eu tô fazendo live com mais de uma pessoa. Vamos ver. Vai dar certo. Vamos lá, meus amores. Então, eu também não gosto de ficar enrolando muito, não. E é Olá, isso. O Rafa entrou! Muito tudo bem? bom! Seja muito Tá me ouvindo? Tá tudo bem-vindo! certinho? Tô ouvindo perfeito. Galera, dá um feedback aí pra gente. Enquanto a Amanda não entra, eu vou aproveitar para dar as boas-vindas a vocês oficialmente. Gente, então, essa Endócrino Fashion Week, na verdade, é uma brincadeira, né? Um nome de brincadeira que eu criei para poder trazer a moda como uma ponte para a saúde, porque o Rafa é um exemplo disso, né? A gente, ano passado, fez a nossa primeira edição e o Rafa participou. O pessoal está dizendo que está ouvindo direitinho, show de bola. E a gente falou muito sobre a questão da sustentabilidade, a gente falou muito sobre o impacto ambiental da moda. E justamente porque esse ano foi um ano em que eu me dediquei muito a trazer temas relacionados à saúde trans, e enfim, graças a Deus o movimento LGBTQIA+, está crescendo bastante no mundo, eu achei que tinha tudo a ver trazer uma nova edição dessa semana de moda, mas para a gente falar sobre diversidade, e não só a diversidade de gênero, mas também outros tipos de diversidade, como, por exemplo, a diversidade de idade, diversidade de etnias, diversidade de corpos. E é muito interessante que quando eu conheci o Rafa, isso já vão acho que uns 3 ou 4 anos, né, Pra Rafa? mais, minha filha. Para mais, foi justamente quando você organizou um desfile. Então, assim, o Exatamente. Rafa, gente, tô com a minha cola aqui. Ele é artista visual formado pela Unicamp e designer de moda. E ele tem um trabalho muito lindo, social, com projetos que ensinam pessoas não vou dizer uma profissão, mas é uma profissão, né, Rafa? Sim, é Você profissionalizante também. profissionalizante para, principalmente de comunidades carentes e da comunidade LGBTQIA+. E quando eu conheci, ele tem uma marca própria, né? Exatamente. E quando eu te conheci, você fez um desfile de moda a céu aberto, com modelos de todos os jeitos, assim, foi a É, coisa mais linda da vida esse desfile. Eu tô recebendo uma mensagem aqui que a Amanda não tá conseguindo entrar. Eu vou tentar mais algumas vezes. Enquanto isso, Rafa, enquanto eu tô tentando trazer ela para participar, porque a Amanda, gente, a Amanda, na verdade, eu conheci através do Rafa. E ela é consultora de imagem e palestrante, docente, né? E ela trabalha justamente com temas relacionados à autoestima, à autoaceitação. Então, ela desconstrói um pouco aquela imagem da consultoria de imagem que quer colocar todo mundo na caixinha. E, na verdade, ela trabalha justamente com autoaceitação. E sem falar que é uma deusíssima, né? Você está tentando ajudar aí? Ela não está eu, conseguindo também, né? eu tô enviando um convite para as pessoas. Vamos ver Deixa se eu eu. consigo chamá-la. Enfim, e aí, Rafa, conta um pouquinho pra gente, então, de onde surgiu essa ideia de trazer diversidade no seu desfile? É óbvio que isso já faz parte de você, da sua história. E você acha que existe espaço para essa diversidade na moda? Você encontrou muita resistência? Porque, na verdade, moda dita tendência, né? E se existe um padrão de beleza, eu acho que a moda é grande responsável por isso. E justamente é nesse padrão de beleza que as pessoas querem se encaixar e por causa disso acabam abrindo mão da sua saúde, se submetendo a procedimentos, enfim, uso de Questão de estética, né? tudo. Então, se vocês estão aqui chegando agora e não sabem por que uma endocrinologista está falando de moda, é justamente por isso, né? E a coisa começou a mudar, então eu quero entender como que está esse processo de mudança. Conta um pouquinho aí para a galera, se apresenta e explica um pouquinho como que está sendo esse processo. Bom, gente, como a Ju falou, eu sou o Rafa, sou designer de moda, né? Sou artista visual, mas trabalho com moda desde 2010, assim, digamos assim. Então faz muito tempo que eu já tô nessa jornada.
E assim, eu tenho um pensamento muito crítico, né, em construção, assim, minha marca é sustentável, eu sempre tive muito presente, assim, em relação à natureza, em relação a, enfim, essas demandas todas. E aí, assim, a moda, ela é uma faca de dois gumes, assim, né? Não tem como a gente não... Porque, assim, por um lado ela empodera, ela dá uma possibilidade para você se desenvolver, ser quem você é, mas por outro lado ela também tem esse lugar opressor, assim, entende? E são de, enfim, de diversos lugares, assim. Então, por exemplo, existe toda uma cultura mercadológica, industrial, entende? De marketing, de publicidade, que fica ali realmente. Isso parece que a gente fala há muito tempo, mas as pessoas não aprendem muito isso mesmo. Tipo, elas ficam muito nessa falta de autoconhecimento, assim, e fica sugando as informações que vão chegando, a moda que vai lançando, aquela coisa toda, e suprindo uma falta, uma necessidade pelo trabalho, pelo estilo de vida, por qualquer outra situação, assim, ela acaba entrando nessa onda e vai embora, assim. E a gente tem que pensar em entender o nosso corpo, a nossa forma interior, nossa forma exterior, entende? Como que isso se relaciona no ambiente que eu atuo, no ambiente que eu trabalho, o espaço que eu estou, entendeu? Então, tipo assim, quando a gente começa a trazer essa percepção do interno, do externo, de onde eu estou, de como eu quero ser, tananana, você acaba, né, nesse processo de autoconhecimento, ampliando a sua convicção, ampliando a sua ideologia, essa coisa toda. E aí você não cai tanto nesses estigmas, nesses, sabe, nesses lugares opressivos, assim. E assim, eu, como você mesmo disse, tipo assim, eu comecei a trabalhar com moda, meus desfiles hoje em dia, eles têm, tipo, muito BO, assim, é gente metade preta, não é LGBT, é idoso, é deficiente, eu coloco todo mundo pra desfilar mesmo, assim. Só que quando eu fazia isso muito tempo atrás, por exemplo, há 10 anos atrás, assim, que eu queria fazer isso nos desfiles, já não rolava tanto. É uma coisa que não ia, Não tinha. era muito Mas resistente. a resistência vinha do público, a resistência vinha da organização, como que, ou vinha de todos os lugares, como que era isso, né? Era estrutural. Porque, por exemplo, quando você entra, por exemplo, você entra para trabalhar com moda, as pessoas acham que você vai ser livre, vai ser fazer. Não. Primeiro de tudo é o seguinte, você entra, tipo, tem, por exemplo, o casting, tem todo um negócio ali, entendeu? É uma agência parceira, com a produtora, com sei lá o quê. Então, tipo, já vem os modelos certos, já vem, entendeu? Então, tipo, então você entra num sistema ali também e atua sobre isso, entende? Então, não necessariamente a agência que você está trabalhando, que está desfilando para você, tem uma. Olha quem chegou! Ai, que alegria, meu amor, seja muito Olá! bem-vinda! Que pesada que ficou essa live agora, meu Deus do céu! Literalmente. Meu Deus do céu! Dá até um Não, trem. depois eu quero que vocês me contem como vocês se conheceram, de onde surgiu o Nossa Rafa. Senhora! Ele começou a fala dele enquanto a gente estava te esperando, Amanda, para ele contar um pouquinho. Falar que é lindo ele falando, pode deixar. Então conta, querido. Então assim, a gente tem essa ideia mesmo de que o designer de moda ele tem toda a liberdade para criar. E isso que você está trazendo para mim é super novidade, na É, verdade. super... Né? é porque assim, eu falo, meu sonho era ser cantor. De verdade. Porque cantor é o seguinte, você canta, minha filha, você monta a tua banda, você faz um negócio, você faz teu nome, entendeu? Agora, quando você é um artista, um designer, de moda especialmente, você tem muita coisa para gestar. Por exemplo, a Amanda, ela é uma consultora de imagem, ela trabalha ali no stylist, ela trabalha, por exemplo, pensando numa, né, numa maneira assim, só para exemplificar. Tipo assim, eu sou uma frente, eu sou designer, aí tem a Amanda, por exemplo, o estilo, tem os modelos, tem um monte de estrutura, tem o ateliê, tem produção, tem loja, tem venda, tem um monte de... A indústria que produz isso, sabe? Tipo, tem um monte de fatores, assim, e setores culturais, industriais que estão ali também, entendeu? Então, você acaba não tendo tanta autonomia, assim. Às vezes, quando você está lá trabalhando, fazendo um negócio, às vezes você não tem toda a autonomia mesmo para criar. Porque tem uma cartela já de cor, de mercado, de pessoas, de estilo, entende? Então, você tem que trabalhar... Até de tamanhos também, Rafa. Por que De tamanho. algumas marcas, inclusive, não têm tamanhos grandes e, enfim, existe isso? Existe isso. Existem muitas marcas que elas são pseudo-marcas, né? Elas, por exemplo, tipo assim, elas vão em alguma confecção que trabalha. Tem muitas cidades, que é Bacurau, aqueles filmes, aquelas coisas, que tem essas vilas que produzem. É exatamente isso. Bangladesh tem muito disso. Essas lojas, elas produzem as roupas já. Aí a empresa vai lá, por exemplo, uma empresa muito grande vai lá, compra a roupa pronta, só a etiqueta. E aí o que acontece? Onde produz muito isso é na China, na Índia. Então, tipo assim, os corpos de lá são totalmente diferentes dos corpos brasileiros. E os grandes empreendedores vão lá, compram as roupas de lá, hora de trazer aqui, o 50, o 42,
o 38, o 56 não são os mesmos números de lá. Porque lá as pessoas são menores. Aí chega aqui e tem uma série de dificuldades. Então é complicado. Mas enfim, de onde surgiu? Bom, antes de você contar da ideia do desfile, né? Por que que você resolveu fazer esse desfile com tanta diversidade? Foi a coisa mais linda. Manda, se apresenta, conta um pouquinho Por pra gente favor. quem você é. E assim, de onde surgiu essa ideia de desconstruir a consultoria de imagem para poder abraçar os diferentes corpos e os diferentes estilos e as diferentes pessoas que te procuram? Como é que foi isso? Nossa, a história é longa. Boa noite. Meu nome é Amanda Souza, sou consultora de imagem. E, bom, eu sou desconstruída estranhamente desde que eu nasci. Então, eu, assim, antigamente isso era muito esquisito. Hoje em dia, tá, graças a Deus, tá cada vez mais normal. Mas eu nunca me encaixei e nunca me conformei. Então, assim, desde muito nova, gostava de moda, mas muito nova mesmo. Minha avó tinha a mania de costurar as roupas e tudo mais. E quando eu me deparei, muito novinha, com a possibilidade de ser o que eu quisesse ser, graças a uma máquina de costura e a minha cabeça, foi ótimo, porque encaixou com tudo que eu já pensava. E aí, eu sempre estudei a moda e a consultoria de imagem off, no paralelo, porque nunca tive grana para me dedicar para isso, então fazia outras coisas. Mas meu primeiro livro de consultoria de imagem eu comprei quando eu tinha 14 anos. E desde então eu sabia que era isso que eu queria fazer. Era em outro formato, eu não sabia exatamente como ia ser. Então, em 2008, eu virei blogueira. Naquela época que os blogs surgiram, que não tinha Instagram, não tinha nada. E eu falava sobre a moda plus size, mas de um jeito já diferente. Não era a tendência de moda. E sim, era primeiro amar seu corpo e quem você é, porque para mim isso, a roupa em si é a cereja do bolo, né? Se a gente não se gostar, a gente pode estar vestindo qualquer tipo de marca ou valor, enfim, não adianta. Então isso para mim sempre teve muito claro, veio como parte da minha criação e do meu inconformismo. E desde então Maravilhosa. eu penso a respeito disso, eu faço isso online e offline o tempo todo. Para mim, é que eu trabalho diretamente com mulheres, mas eu tô sempre em qualquer lugar mesmo, é lanchonete, é restaurante, Rafa sabe, eu tô parando, mulher me para, eu já começo a, a Os filosofia do trabalhos. corpo livre, entendeu? Porque, de Arrasou. qualquer forma, a gente tem o direito de existir nos nossos corpos como somos e nos amarmos, independente do caminho que a gente quer, seja ele para emagrecer ou engordar, como existe, enfim. Independente disso, o caminho precisa ter amor. E é a máquina que sustenta a gente. Então, eu sempre fui desconstruída e pensei a respeito disso. Quando eu resolvi trabalhar, de fato, com a consultoria de imagem, eu quis que fosse do meu jeito, que é desse jeito livre, desse jeito mais humanizado. Trabalho muito o sentimental e o coração. Eu falo muito que o coração, o guarda-roupa é o coração da mulher, que é onde a gente deposita todas as nossas dores, alegrias, lembranças, frustrações, expectativas e tudo mais. Então, entrar lá dentro sem humanidade, sem empatia, sem entender realmente o que aquela pessoa sente, não vai fazer diferença. Na verdade, você pode abrir até uma ferida maior. Então, é É por verdade. isso que eu resolvi trabalhar desse jeito, porque eu sou desse jeito. Então, o meu trabalho ele acaba sendo uma extensão de mim. Maravilhosa. E aí eu estava imaginando aqui na minha mente uma jornada de uma pessoa, seja uma mulher cis, uma mulher trans, né? Enfim, uma pessoa que resolve comprar uma roupa nova. E aí essa pessoa comprou a roupa de um designer que, na verdade, ou de repente numa loja que trouxe lá como é que o Rafa falou, sei lá, da Bangladesh. China, Bangladesh, que os negócios é tudo desse tamanho, só vai até o manequim 38. E aí essa mulher, ela realmente não achou nada para ela. Sendo que ela tinha visto no Instagram a postagem de uma consultora de estilo que falou que naquele momento o que servia, o que estava na moda, o que estava na tendência era a saia lápis. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui da saia lápis. Com uma fenda lateral. Porque eu me inspirei num post seu que eu vi hoje cedo. E aí ela chegou lá e a saia lápis não coube nela. O que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai marcar consulta com um endocrinologista ou com um pseudoendocrinologista
para entrar num mata-rato da vida, para poder emagrecer, para poder vestir aquela saia lápis, para poder... Então, assim, olha como esses temas se conversam e como tudo isso tem a ver não só com saúde emocional, saúde mental, saúde física, saúde financeira, e muitas vezes é dinheiro que gasta num negócio que não veste, que não usa depois. E é toda uma cadeia que está por trás. E muitas vezes o designer que está lá tentando fazer diferente, como o Rafa, que está reaproveitando materiais, não consegue nem ter espaço, porque, enfim, por uma série de questões. E eu sei que esse foi o cenário durante muitos anos. E como o Rafa estava falando, né, ele tentou fazer um desfile assim, mas inclusive há 10 anos atrás e não deu certo, mas há 2 ele conseguiu. E eu tenho certeza, Amanda, que você está nessa caminhada, como você contou pra gente há muito tempo, mas hoje a aceitação do teu trabalho é outra do que era 10 anos atrás. Eu acho que talvez você nem tivesse coragem de se lançar como consultor em 2008, quando você começou seu blog, porque muitas pessoas não... Você tá doida? Então, assim, eu vi hoje uma postagem sua que você tá com uma fenda, uma saia com uma fenda, de pernas cruzadas, nossa, sorrisão no rosto, super linda, sentada na sala da sua casa, e você colocou embaixo: você deixaria de postar essa foto por causa dos furinhos de celulite? E assim, eu confesso que eu não tinha nem visto os furinhos da celulite, porque isso é uma coisa que a gente faz com a gente mesmo, sejam as mulheres com essas questões do padrão de beleza, e hoje em dia homens também, né? Por causa de uma calvície que está aparecendo na foto, por causa, né? Tem muito isso também. E assim, aí eu voltei para olhar na foto e falei, nossa, é mesmo, dá para ver. E aí você colocou, não, eu jamais deixaria de postar. E a coisa que eu mais ouço, que eu mais já ouvi de pacientes minhas é: eu não gosto de tirar foto porque eu me acho gorda na foto, ou porque eu me acho feia na foto, ou porque eu me acho magra demais na foto. Mas principalmente a questão, né, de se sentir gorda e da gordofobia. E a moda sempre excluindo corpos grandes, ou corpos pretos, ou corpos transgênero, né? E assim... Olha, eu tô tão emocionada de estar com esses dois aqui hoje, porque eu acho que se isso está sendo possível em 2021, isso tem que ser pra gente uma questão de esperança de um futuro melhor. Vocês não acham, amor? Com certeza. Eu acho. E, na verdade, olha só, aquela covinha da minha perna, da foto em questão, eu adoro ela. Adoro, porque eu vejo ela todo dia. E eu nunca tinha chamado ela de celulite. Como eu sempre falo nos meus stories, quem assiste sabe. E todas essas coisas, quem coloca na cabeça da gente são as outras pessoas, porque a gente deixa. E aí eu tava mostrando para uma amiga que de verdade não falou por mal, mas ela tava falando em relação ao corpo dela. Eu falei, nossa, eu adoro essa covinha, olha que foto linda. Daí ela falou assim, mas não é celulite? Daí eu olhei assim de novo e falei, é celulite. Daí ela assim, você vai postar? Eu falei, vou, claro que eu vou. Lógico que eu vou. Aí ela andou comigo na rua, ela foi comigo no restaurante, ela pôs minha filha no mundo. Ué, vou postar, lógico que eu vou postar, mas eu tô linda. E eu falo isso toda hora. Porque isso é em relação à celulite, é em relação à barriga. Ensinaram a gente que modelo plus size, por exemplo, ela tem que ter a barriga chapada, ela tem que ser uma filial da mulher magra num tamanho maior, mas aquele corpo precisa ainda assim seguir um padrão. A gente ainda tem que quebrar padrões no plus size também. Quando A eu fui perna fazer... da modelo plus size, ela tem que ser mais lisa. Se não for, vão alisar no Photoshop de qualquer forma. Quando eu fui fazer Na época que eu comecei a desfilar, por exemplo, há 10 anos atrás, a cota preta de um desfile era eu, preta de pele clara. Porque preta retinta não se colocava, porque o que vendia era a loira da bochecha rosa. Quando eu fazia desfile, o máximo de plus size era 54, o máximo. Era 52. Ainda na maioria. Tipo, era ridículo, assim. Falava, mano, que uó. Isso não é plus size. Eu falava, pelo amor de Deus. Não é só, né? Porque eu sempre falo, quando alguma marca me procura, tipo, vou fazer um publi, alguma coisa assim, e aí eu pergunto, sua marca atende até que número? Porque se eu vou postar sua roupa para inspirar outras mulheres. Mas eu tenho seguidora que usa 60, que usa 70. E como é que essa mulher vai se ver? Resumindo, eu vou frustrar mais um pouco de gente. Então, eu sempre questiono que, independente de trabalhar ou não com a marca, precisar ou não do dinheiro dela, porque é meu trabalho, eu ainda assim preciso mostrar que as pessoas maiores, o dinheiro das pessoas maiores vale tanto quanto das pessoas menores. E que as pessoas também querem se expressar, se inspirar, se sentir bonitas, se sentirem sexys, porque foi construído, né, um padrão de a gente, para ser sexy, tem que ser alta, branca, magra,
quadris de determinado perfil, seio de determinado tamanho, o rosto e tudo mais. Então, tudo isso fez com que a gente se sentisse cada vez menor, cada vez pior. Isso atrapalha todo um sistema de vida nosso. Nosso ecossistema individual atrapalha a vida sexual, a vida profissional, social. o papel como mãe na sociedade, enfim, tudo isso atrapalha. Mas aí conta, Rafa, então da onde veio a ideia desse desfile e como vocês dois se conheceram? Tem tempo, não tem tempo? Como que foi isso? Conta aí pra mim. Vou falar do desfile também, depois eu falo de mim da nega. É o seguinte, eu acabei fazendo esse desfile. Eu faço esse desfile porque o meu trabalho de moda, eu sempre, tipo assim, pra mim, moda é um lugar muito sagrado, empoderador e de autoconhecimento, assim, entendeu? Então, tipo assim, então pra mim, eu nunca foi uma relação de fashionismo, de mercadológico, entendeu? Pra mim sempre foi expressão e criação, ponto. Tanto é que o meu Instagram é criativo porque é criatividade. Se eu não quero saber de que marca que é, do que é. Se eu gostar, vou botar. Vou dar um jeito de, sabe? Tipo, gosto de brincar com as coisas assim. Porque é o jeito que eu me coloco no mundo assim. E, consequentemente, eu ter esse olhar, assim, digamos assim, isso me torna mais diverso também. Então, tipo assim, eu falo assim, gente, eu desfilo que eu vivo, porque, por exemplo, a nega ela é minha amiga, ela sabe, tipo assim, eu tenho amigo criança, amigo velho, amigo deficiente, amigo preto gordo, amiga eu tenho, porque eu convivo com isso, entende? Tipo, e eu acho que a arte me trouxe isso, a moda me traz isso, entende? Porque, tipo, eu sou mais pé no chão, entende? Meu negócio é mais operacional, assim, entendeu? Tipo, eu não fico lá vendo Vogue e tipo, coisas nesse sentido. Real. Tipo assim, eu vejo de vez em quando uma capa, um negócio ou outra, mas, tipo assim, aquilo tudo lá é um sistema muito elitista, classista, entende? Que, por exemplo, você só tá. Essas marcas só falam de diversidade hoje, e ainda bem remotamente, porque as influenciadoras e esse ambiente, esse ecossistema virtual que a gente vive hoje em dia, tipo, faz com que eles saltem, senão eles ficam para trás, assim, entendeu? Mas, tipo assim, eu sempre que eu trabalhei assim, eu realmente não vi uma preocupação de transformação social, sabe? De educação, sabe? Tipo, eu só via, tipo assim, era dinheiro, era marca, bota um, faz um, entendeu? Tipo, as pessoas... E eu, por exemplo, eu comecei a costurar com resíduo. Eu também não tinha tecido para costurar. Então, eu comecei a costurar com resíduo porque era o material que eu tinha resto. Então, eu ia juntando, fazendo ali até eu ter um tecido para eu fazer o negócio. E aí, nesse meio do caminho, eu fui entendendo que essa composição ela é muito além do material. Ela é uma questão super ambiental, ela é uma questão de criação, de designer, de... Isso que é um designer, é uma pessoa que pensa sobre o que tem. Não que vai lá, vai numa loja ou viaja um país, vê um modelo, vê uma estampa, traz aqui pro Brasil e reproduz, entende? Porque tem muito design. Mas até para usar a sua moda, por exemplo, Rafa, a pessoa já tem que estar um pouco desconstruída, porque existe o peso da marca, do rótulo, né? Se você tem uma etiqueta, parece até que você vale mais, como se a roupa falasse quem você é e não você fizesse a roupa, né? Exato. Então, eu acho que as pessoas que usam as suas produções são pessoas que já são desconstruídas, porque você faz uma moda que é atemporal e que não tem nenhum apelo da Vogue, realmente, e que você tem que se apaixonar pela peça e acabou, né? Eu falo que eu sou anarquista da moda. Que é isso. Fala que é anarco. Que é meio cruelona. Vi o filme, adorei. Tá ligado? Não vi ainda. E como vocês se conheceram? Me contem. Nossa, a gente começou a se trombar por causa de brechó, evento de moda, né, nega? Foi num evento que a Ana Vaz fez, chamado Moda Empática, há 2 anos e meio atrás. E aí ele tava lá, belíssimo, vestindo a marca dele. E aí, quando ele começou a falar, eu fiquei exatamente com a cara que eu tô agora, sabe? Tipo, apaixonada. Foi assim, tipo... E aí terminou o evento, tipo, eu fui lá falar pra ele que tava apaixonada por ele falar que tava apaixonado por mim. Foi um amor, assim. Foi exatamente assim. É porque é isso, assim, tipo, a gente tem esse feeling, né? Tipo, a gente trabalha com... Então, o modo como a pessoa veste, a gente já se conecta, assim. Então, tipo, agora, quando eu vi a nega, eu falei, meu Deus do céu, pena que eu sou viada, mentira. Mas, mas eu fiquei passado, falei, nossa, que mulher maravilhosa. Aí, tipo assim, é o tipo de mulher que eu já fiquei entregue, falando, mano, tipo, obviamente, aí só tem coisa maravilhosa.
E aí, tipo, aí a gente começou a se juntar muito, a gente começou a Dali trombar. pra frente, o mundo começou a juntar a gente. Porque nas Exatamente. próximas semanas, a gente começou a se encontrar na rua, em evento, toda hora. Daí eu falei, bom, não tem jeito, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa ser amigo de qualquer forma, que a gente se ama, não tem o que fazer. Exatamente. Não tem jeito. E é muito interessante, porque quando começa a pensar um pouco fora da caixa, e a minha história dentro da endocrinologia é um pouco parecida com a tua história dentro da consultoria de estilo, Amanda, a gente se sente muito sozinho, né? Mas eu acho que graças às redes e graças a esses encontros que a vida proporciona, a gente começa a se juntar. E quando a gente se junta, daí dá bom, né, minha gente? É um calorzinho bom no coração, né? Porque, por exemplo, a consultoria de imagem, pra mim, ela não tem nada a ver com tendência. Então, se você roda meu perfil, você vai ver que eu falo muito pouco sobre isso. Porque, pra mim, a moda é comunicar o que você é. E o que você quer falar para o mundo. E isso não tem a ver com a tendência que tá usando. Claro, se a tendência se encaixar no que você é e no que você quer falar, sim. Mas se não, isso pouco importa. Isso nunca importa. Entende? O meu guarda-roupa, ele é o mesmo guarda-roupa, praticamente a base dele, há 15 anos. E vai continuar sendo, porque aquilo lá sou muito eu, assim. Não tem como. E as minhas peças favoritas, eu pago R$ 5, porque eu sou muquirana. Não, porque elas dizem tudo sobre mim, sem que eu precise abrir a boca. Eu já entendi qual é o meu lugar. E é isso que eu levo para casa das pessoas. Quando eu converso com uma mulher, por exemplo, e ela fala, eu quero fazer a consultoria de imagem. E ela acha que ela vai sair enlouquecida pro shopping, né? Esquadrão da moda. E não, o meu lema é fazer compra dentro do seu guarda-roupa. Primeiro, que o planeta agradece. Segundo, que você já provavelmente já comprou tudo que você precisava. E terceiro, que se você não se conhece, o shopping é mais uma perturbação para sua saúde mental do que agregar realmente em estilo e tudo mais, porque estilo é construção. Exatamente. E isso que você falou do shopping é muito interessante. A Chame a Kate colocou aqui pra gente um coração e falou... a gente estava falando, né? Eu não conheço, mas um beijo. Ela é incrível. Ela é do time. E ela falou, a moda ainda coloca a gente uma contra a outra. E é muito isso. No shopping, eu acho que eu vejo muito isso, né? Porque começa da vitrine, que não é nada inclusiva, né? Para começar a brincadeira. Não, além de não ser nada inclusiva, se a vitrine tem os dois tamanhos, você olha o modelo magro do manequim, tá incrivelmente produzido e maravilhoso, e o modelo gordo tá assim, ó. Já ali você já destruiu a mulher, porque ela já sabe que ela vai comprar qualquer coisa, que é o que servir, né? Já tá nítido, oi, tudo bem? Não vendemos para você, não vendemos com gosto para você. Enfim, isso é muito triste. Não, e aí você começa a se acostumar a aceitar qualquer coisa em tudo, né? Porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz tudo na vida. Isso é muito ruim, né? Isso pois é muito ruim. Se você olhar pesquisas, por exemplo, que é bizarro pensar, de relacionamentos abusivos em mulheres de tamanho acima do 46, é muito maior. Olha como isso reflete em todo o comportamento de uma pessoa. É um sistema que adoece a gente cada dia mais em troca do nosso dinheiro, só vendendo uma beleza que não existe, que não é ali que está. A beleza está aqui dentro, a beleza está em se reconhecer, em se pertencer. Mas a mídia toda hora fala pra gente que, oi, querida, ou querida, se você não consumir isso daqui, a sociedade não te aceita, não te ama, você não tem vida, você não cresce, você não evolui, você não é profissionalmente aceita, isso não se encaixa. É verdade. E aí, até a forma como você se veste dita o que as pessoas pensam sobre você, como que elas te dão credibilidade ou não. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube, o meu canal hoje já tem mais de 5 anos, a minha mãe falava pra mim, mas você não vai aparecer de jaleco nos vídeos? Mas, mãe, se você estiver me ouvindo, desculpa, mas é verdade, você falou isso pra mim. E eu falo assim, mãe, mas assim, nem sempre eu tô com jaleco, às vezes tá lavando, às vezes eu deixei no consultório, ou enfim, tá no carro. Sei lá, e agora é a hora que eu tenho para gravar o vídeo e eu também não quero né, porque o jaleco tem aquela coisa de botar uma distância que não é o objetivo. O meu canal chama Endocrinologia para Todos. E se a pessoa já vê ali aquela figura, não era isso que eu queria. Eu expliquei isso para ela, falei assim, faz sentido. Então, você vê, então até... depois eu fiquei pensando, será que as pessoas vão realmente dar crédito pro que eu tô falando? Porque eu não tô de jaleco?
Porque é isso que se espera de um médico, né? Será que eu tenho cara de médica, já que eu tenho um cara de mais nova da idade que eu tenho? E tudo isso. Então, assim, a roupa, se a pessoa está vestida toda descolada, então ela não pode ser séria. E às vezes são as pessoas mais sérias. As pessoas mais sérias que eu trabalhei, mais profissionais, muitas vezes eram com piercing, com alargador, com... não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso é uma questão que eu sofro muito, assim, tipo, no trabalho. De verdade, assim, tipo, pelo fato de eu vestir roupas megas coloridas e ser uma pessoa... Eu sou uma pessoa alegre, eu não importa o que tá acontecendo no mundo ao meu redor, eu tô rindo, entendeu? E, tipo, tá tudo certo. E aí as pessoas confundem muito isso, assim, tipo, elas... Enfim, elas ficam, sabe, tipo, nessa LGBTfobia, no meu caso, bem institucional, bem velada, assim, sabe? Tipo, elas ficam assim, sabe? Aí, isso mesmo na moda, inclusive. Era isso que eu te perguntar, Rafa, porque teoricamente a moda sempre foi o lugar onde a comunidade LGBTQIA+, teria teoricamente mais expressão. Mas você nunca via um deles na passarela, né? Era sempre criando e sempre com aquela caricatura, não é isso? Exatamente. Isso que você está me falando, para mim, é um pouco até novidade. Ou então, tipo assim, os caras machão, na realidade, tudo bicho, mas na passarela, tudo trincadão lá, macho, entendeu? Entende? Porque é o que vende, entende? Então, tipo assim, é uma coisa muito complexa, assim, tipo, é doentio, gente, na realidade. Quando você para pra pensar, tipo, eu, assim, sinceramente, eu falei, mano, eu não dou conta porque é muita distância mesmo, sabe? É muito ilusório, é muito vaidoso, tipo, é uma coisa muito doentia, assim, na minha cabeça, assim. Eu lembro que eu tive muitas experiências, assim, maravilhosas, óbvio, tipo, sempre, né? Mas, tipo, quando você vai colocar na balança, você fala, será que é isso mesmo? Tipo, sabe? Será que... Entendeu? Aí é aquele processo, né? Tipo, eu trabalho com gente vulnerável. Eu ensino LGBT, mulher em população de rua, mulher em condição de vulnerabilidade, várias coisas assim. Então, aí eu vejo essa produção, esse meu olhar, o jeito que eu lido com as coisas. Aí eu vou para uma passarela, tipo, como que isso é construído. É até destoante, assim. Tipo, quando eu fazia desfile lá, os caras chegavam e falavam assim, quantas peças você consegue me entregar até mês que vem? Quantos malotes de roupa? Eu falava, não, a minha ideia não é vender roupa. Entendeu? Minha ideia, ela é, tipo assim, eu quero fazer um desfile sabe, pra pessoa se empoderar. Para contar uma história, para não é para eu alimentar a sua loja e, tipo, e gerar lucro, entendeu? É por outros fins, assim. Então, tipo, isso era muito difícil de enquadrar, assim. Então, era... Enfim. E é por isso que você acabou fazendo por sua conta, né? Aquele desfile foi você que produziu, não foi, Rafa? Eu que produzo. Quando eu falava, vou fazer um desfile, eu faço. A louca. Mas aí eu faço bem na minha onda, né? Eu faço bem na minha onda. Tipo, aí você viu, né? Bem na praça. Por isso que eu falo que sou meio anarquista. Sou meio comunista da moda, mesmo. Aí, tipo, na praça, de todos os jeitos, entende? Super colaborativo, porque é uma estrutura. Você fazer um desfile é dar um puta de um corre, entendeu? É você sabe fazendo, assim. Mas, enfim. Mas, por outro lado, eu acho também que a gente precisa ocupar os espaços institucionais, sabe? Pra dar uns pé no peito de vez em quando, mostrar um outro caminho, sabe? Tipo, pé no peito no sentido não de discussão, briga, mas, tipo, sabe? Se colocar ali, entendeu? Apesar de tudo, apesar de ser uma pessoa amorosa, né? Calorosa, você tem que, de vez em quando, falar, não, é isso aqui, ponto, acabou, entendeu? Porque senão você acaba também sendo consumido e também, entendeu? Vai Você embora. entra na onda, vai embora. E assim, essa tendência de mudança que a gente está vendo, graças a Deus, que ainda está muito engatinhando, mas que graças a Deus já está visível até pelas grandes mídias, né? Porque eu já vi reportagem em grande jornal de grande circulação do Rio de Janeiro, por exemplo, de página inteira falando sobre isso. Inclusive, uma reportagem de um outdoor da Calvin Klein com uma modelo que era uma mulher trans, plus size e preta. Eu achei incrível, mas até que ponto, né? Enfim, que vocês estavam falando disso ser mais conversa do que estrutura. Mas vocês acham que isso veio nos últimos anos por conta das redes sociais? Vocês acham que tem a ver com essa geração Z que está aí? O que vocês acham que fomentou essa mudança? Eu acho que é mais política da boa vizinhança e percebendo que o público, que o dinheiro é importante, é uma grande massa, mas não por inclusão realmente. Pelo menos com preto, com gordo, não é assim que funciona. É muito mais fat, black money ou LGBTQIA+, money do que realmente penso em você. Não penso em você.
Eu quero o seu dinheiro e quero estar bem na fita. É assim que funciona. Porque quando você vai estudar a fundo, você vai olhar a marca, o que ela tá fazendo, como ela tá pensando, por exemplo, aquele corpo gordo, ou a autoestima daquela pessoa trans, da pessoa preta, não tem nada quase que por trás disso. Eu sou uma pessoa assim, ó. Eu, por exemplo, trabalho mais corporativo, digamos assim, mais institucional. Então, eu sou assim, eu vejo lá uma empresa, uma marca que lançou uma trans, preta, gorda, ou que lançou um casal LGBT falando um negócio. Eu falo, nossa, lindo, maravilhoso. Eu realmente vou ver aquilo lá. Aí eu entro no site da empresa, eu vejo o tipo de política que ela faz, se ela faz uma política sustentável, qual a porcentagem de LGBT que trabalha na empresa dela, se essas pessoas têm voz. Aí eu fico caçando, eu falo, agora eu vou xeretar mesmo, entendeu? E aí eu vou realmente, e eu encontro grupos, tem uns grupos de Facebook, outros grupos assim, tipo, de LGBT, que a gente acaba descobrindo mesmo. Tipo, ó, fulano faz umas propagandas de marketing super maravilhoso. Só que na realidade, eu sou LGBT, eu trabalho lá, eu não tenho voz, ninguém me escuta, pra eu falar, eu tenho que falar 10 vezes. Então, tipo assim, isso tudo é muito enraizado, assim. E aí, o que eu acho? Eu acho assim que a tecnologia, essa revolução tecnológica que a gente viveu, esse boom todo, ele realmente é uma coisa que ajuda muito, assim. Ajuda muito, por exemplo, imagina uma bicha trans lá do interior, de não sei da onde, uma vila com 10 mil habitantes, que mora lá, mas tem um Instagram. Entendeu? Ela conhece Pablo Vittar, aí ela vê uma outra drag, ela vê uma outra pessoa, entendeu? Tipo, aí ela fala, não, opa, dá pra eu correr por aqui, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é legal, entende? Porque o que é totalmente diferente, porque apesar de tudo, a gente aqui hoje em dia tem Instagram, mas a gente não viveu com o Instagram algum tempo atrás. Eu fui uma criança gay, LGBT, socializada numa escola, numa família, numa estrutura que não tinha essas informações para mim, eu não tinha acesso a isso. Então eu tive que passar por um monte de desconstrução interna, um monte de BO, eu tive que passar um monte de situação que, por exemplo, que eu vejo, por exemplo, hoje em dia meus priminhos bicha, pequenininho, mas já viada, graças a Deus, assim, elas, tipo, já não... Tipo assim, com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, com um discurso, com uma cabeça que eu jamais teria naquela idade, naquele momento. Porque meu corre era outro, entende? Então, eu acho que facilita, assim. E aí é aquilo, eu falo que é uma luta constante, né? Uma guerra constante, assim. Cada vez a gente vai estipulando novas metas e reconstruindo e construindo novas coisas. Então, por exemplo, antes a gente nem tinha espaço para apresentar, nem para falar, assim. Agora não, agora eu posso falar, pelo menos, entendeu? Vou arrumar treta? Vou arrumar treta, é inevitável, mas ó, eu tô aqui, tem um time aqui comigo, eu posso, entendeu? E aí a gente acaba se construindo, assim, eu acho que isso é bom, entendeu? Eu acho que o caminho é a gente começar a pelo menos falar sobre isso e depois vamos batalhar para tentar o próximo passo. A Roberta colocou um comentário aqui que na verdade ia ser o meu próximo gancho, acho que você leu meu pensamento, né? Que assim, não só a ditadura da magreza, da heteronormatividade, do branco, mas também do jovem, né? É como se a gente tivesse um endeusamento do jovem. E eu confesso que eu fiz 40 no meio da pandemia, aí rolou uma deprê do lado de cá. Quando eu comecei a ver minhas primeiras rugas no espelho, nas fotos aparecendo. E Amanda, eu cheguei a pensar em não postar algumas fotos porque aparecia ruga. Tá? Então, Roberta, você tem toda a razão, porque não é só na moda, é na estética de uma forma geral, é na mídia de uma forma geral. Mas depois eu pensei, gente, mas eu tenho 41, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou esconder? Eu vou botar Photoshop em tudo? Não vou. E assim, são 41 anos de história, de estudo, de vivência, de ouvir muita gente, de conhecer muita história de vida. Então, eu vou... Cada ruga dessa, de repente, foi uma lágrima que eu chorei por um paciente que eu perdi e por aí vai. Então, eu tenho que ter orgulho delas, né? Respeita a minha história. Exatamente. E eu acho que... Pode falar, querido. Não, eu queria entender de vocês, porque assim, provavelmente, Amanda, você deve ter clientes mais velhas que acontecem que nem o que a Roberta falou aqui no comentário, né? A moda é conservadora, careta e até castradora. Então, para o jovem, ainda é permitido você sair um pouco da caixa. Eu me lembro que eu mudei completamente meu guarda-roupa depois que eu entrei no internato. Porque, afinal de contas, agora eu estava atendendo pacientes, então eu não podia mais usar o meu tênis de skatista, que eu adorava ir com ele para a faculdade, porque ele era super confortável para eu ficar naquele calor do fundão que eu passava, entendeu? Anos 90 sem ar-condicionado. Então, assim, é verdade, você começa a entrar... E não só na questão da idade, na questão dos lugares, enfim, tem todos esses conceitos, né? Mas, enfim, fala um pouquinho dessa questão da idade, da permissão, como que isso é para você, Rafa, que cria, e para você, Amanda, que ajuda essa mulher a ter um guarda-roupa que tem a ver com ela, porque
depois de uma certa idade, até pensei em cortar meu cabelo, imaginei eu de cabelo curto. Não pode, gente. Na Nem me verdade, reconheço. a gente Pode. vai mudando de qualquer forma, né? Eu recebo muitas clientes que estão em fase de transição, todo tipo de fase de transição. Porque, de qualquer forma, toda transição faz com que a gente questione certas coisas, a gente agrega coisas na nossa bagagem de personalidade, a gente deixa coisas, a gente sente coisas diferentes. Então, a mulher dos 30, dos 35, dos 40, a mulher que se separa, a mulher que vira mãe, a mulher que empreende, a mulher que, de repente, numa vida tardia para a sociedade, entra para o mercado de trabalho. Então, todas essas coisas nos fazem questionar. A sociedade criou um padrão de beleza, criou um padrão de beleza. Jovem, jovem, magro, magro, branco, sim. Elitista, sim também. Criou um padrão comportamental feminino. A mulher pode ter prazer? Ai, olha aí, ela não... É uma mulher difícil de lidar. A mulher pode ser independente? É uma mulher difícil de lidar. A mulher que não se castra, a mulher que não se permite, independente da idade, vai contra tudo isso que construíram, esse pequeno monstro que construíram pra gente seguir como modelo, ela é uma transgressora, só que hoje em dia somos todas. Então a moda, ela tá muito de encontro com esse padrão castrador, contra essas mulheres que são a grande maioria hoje em dia, que já se deram conta do poder e de que elas não precisam mais seguir nada que não as faça bem, que não tenha a ver com elas, ou não seguir nada que seja imposto, só porque é imposto, sem lógica, a gente questiona. Então a moda, ela vai ainda tá nesse caminho. Branco, jovem, elitista, magro e tudo mais. O que eu trabalho em relação a isso? O lema do meu trabalho é que não é sobre vestir, é sobre liberdade e identidade. Então, meu bem, você pode ter 60, 70 anos e tá usando cropped, essa pessoa é você? Dane-se a indústria, entendeu? Isso diz sobre você? Dane-se. Gostaria de falar uma palavrão enorme, mas não posso, dane-se. Você tem 70 anos, quer usar cropped, quer usar calça de cintura baixa, quer usar fenda. Amor, é você, essa pessoa é você. É isso que você quer comunicar para o mundo? É isso que você vai comunicar para o mundo. Mas a gente precisa internalizar que é só um padrão criado. Eles sempre vão tentar colocar a gente em caixas. As gays, as trans, as pretas, as gordas, as magras, eles sempre vão colocar a gente num padrão. A mãe, como tem que ser a mãe? Dane-se como tem que ser a mãe, entendeu? Eu pareço, por exemplo, irmã da minha filha. E eu sofro um preconceito em relação às outras mães. Por um tempo, isso pra mim foi difícil no começo da minha maternidade. Aqui, hoje em dia, eu olho e falo... Quem falou que eu preciso ser assim? Quem disse? Ok, eu tenho 40, eu quero usar meu tênis de skate? Quero. Como é que eu monto meu dress code para atender meus clientes com meu tênis de skate e não perder minha profissionalidade? Esse negócio que eu quero comunicar. Amor, nós vamos fazer isso. Tem a ver com você. Então, assim, a gente precisa quebrar isso, jogar isso no chão, pisar em cima. Não é porque temos 40, 50, 60, 70, a moda vai estar sempre ditando quem é que a gente tem que ser. A gente precisa primeiro decidir quem é que a gente quer ser. Arrasou. Exatamente. Eu observo assim, tipo, eu sempre, quando eu vou ver mapeamento de produção, essas coisas todas. Aí tá ouvindo? Tô. Deu uma travadinha. A gente vê um processo de invisibilização mesmo, de idade. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais nude, menos decotes, menos curvas, menos sei o quê, menos cores, menos na beleza, isso na estampa, em tudo, assim. Então, tipo, isso é muito complicado, porque é realmente aquela cultura sendo construída, assim, né? Aí eu sempre falo assim para meus amigos que são... Eu tenho amigos 60 a mais, muito, assim, vocês não têm noção. E pessoas que me ajudam muito, assim. Eu sempre falo para eles assim, falei, olha, você pode se achar um peixinho nadando contra o oceano, mas não se esqueça, meu bem, que você é filha do mar, que o mar é seu e o universo é para você navegar sobre ele. É um mar de possibilidades. Então, se joga, assim, sabe? Então, eu quando vou criar roupa, eu realmente, tipo assim, eu vou muito para criação, assim, para arte mesmo. Eu não vou muito para quem vai usar, porque isso é uma coisa que nem eu dou conta, assim, eu faço as roupas, deixo lá na arara, gente de 15 anos já vendi patim, como meu comentário aí,
Para cliente de 60, 70, tipo, sabe? Não tem, homem e mulher não tem muito um lugar assim, porque acho que as minhas roupas elas são mais nesse lugar assim de expressão mesmo. Quando a pessoa ela se identifica, ela compra, entendeu? Ela tem uma outra relação com a roupa ali, entendeu? Tipo, ela não tá querendo seguir um negócio ali, entendeu? Ela tem uma. E aí eu acho esse processo muito legal, porque eu sempre falo assim que as minhas roupas eram meio que um ponto de partida, assim, igual uma obra mesmo. Você faz um negócio, a pessoa que depois se incumbe dela, entendeu? E assim, algumas pessoas, muita, tipo assim, quando eu fazia feira, que agora a pandemia não dá tanto, assim, mas eu fazia muita feira. E querendo ou não, a pessoa, mesmo que ela não gostasse, ela parava para ver. Com isso, eu conversava com ela, começava a falar por que que eu fazia aquilo, de onde vinha, quem que produzia, quem que costurava, o material que eu usava. No final, a pessoa levava. Entendeu? No final, a pessoa ela tinha uma percepção e ela realmente usava, assim. Aí eu ia na outra feira, em outro lugar, ela ia me ver com a roupa que ela comprou. Isso era Que muito fofo. maravilhoso. Então, tipo assim, então eu vejo isso como um poder muito maravilhoso que a gente tem nessa. Né? A gente aqui está discutindo uma questão que é muito séria, assim. A gente tem aqui uma consultora de imagem, uma médica, um designer aqui, e a gente, querendo ou não, a gente está lidando mesmo com saúde, entendeu? E isso é muito grande, assim, a beleza, entendeu? A beleza no sentido de, né? Tipo, é um caminho muito legal pra gente encontrar essas curas nas pessoas, entende? Tipo, e falar desse autoconhecimento, falar desse porquê, E vamos abrir lá. espaço para todas as belezas possíveis, porque não é uma só, né? Não é a beleza, são as Exatamente, belezas, né? exatamente, E eu achei muito exatamente. legal porque tiveram algumas perguntas relacionadas a crianças, e eu também entendo as crianças como minha fé para o futuro, né? Então a Tati Pepe Doula perguntou: e as crianças que não se identificam com o padrão de moda teen? A Lelê perguntou: vocês acham que esses temas deveriam aparecer nas escolas? As crianças mudariam essa visão preconceituosa? Aí, Estúdio Sabrina Lipronte. Bela pergunta. Será que as crianças já não iriam se aceitar mais e se livrar dos padrões, incluindo os bullying, se isso já fosse falado, né? Eu particularmente acho que muito do que a gente entende como verdade é construído através das referências que a gente tem. E uma coisa, uma vez que eu conversando com o Rafa, essa questão de que referências eu tenho como belo. Eu acho que as crianças de hoje já estão, graças às mídias sociais, que tem seu lado A e seu lado B, né? Elas já estão sendo expostas a outras referências. E isso é muito positivo, ainda que para as grandes redes, como vocês falaram, ter uma modelo ali, né, plus size, trans, preta, etc., seja só uma questão de black money e assim por diante, mas é uma forma de você ver já uma geração de crianças que está se expondo a outros padrões. E isso é muito legal. E eu acredito que deveria sim ser ensinado nas escolas, mas mais do que isso, enquanto os adultos ainda continuarem ensinando as crianças que aquilo ali é exceção, que aquilo ali é diferente, então a gente também tem que trabalhar com os adultos, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. E assim, aproveitando que a gente está nos minutos finais da live, que se deixar a gente fica 2 horas aqui, que eu já senti. O que vocês acham que poderiam ser, assim, realmente a construir um futuro diferente? Onde que está o caminho? O que vocês pensam sobre isso? Quer falar, Rafa? Posso falar? Para mim não tem dúvida nenhuma, assim, foi uma das notícias que mais me desanimou esses últimos tempos, para mim é educação. Não existe um caminho de transformação se você não tem um processo de educação e autoconhecimento. Educação não no sentido somatório, inteligível, mas educação sensível mesmo. A gente, nossa escola, a nossa vida, assim, o nosso sistema que a gente vive, a gente não tem tempo para pensar sobre os sentidos, sobre a diversidade. A gente fica nessa estrutura prática, pragmática, científica, entende? E sendo que a arte ela é a vazão de tudo isso. A gente vive por isso também. Se a gente não tivesse arte no na nossa pandemia, a gente não estaria aqui. Inclusive, Verdade. o meu objeto novo de pesquisa é esse agora. Eu estou trabalhando com política pública, em moda. Por quê? Porque eu acho que moda tem que ser política pública mesmo, assim. Porque existem muitas pesquisas que eles estão construindo agora. Eu já vou dar um feedback, uma dica maravilhosa, que é o seguinte. O G20 está trabalhando uma abordagem agora, e alguns outros países, de colocar a arte não naquela pirâmide do topo, saúde, tananana, e por último, entendeu? Eles estão colocando a arte agora num patamar de bem-estar e saúde. Por quê? Porque eles começaram a ter essa percepção agora na pandemia, por exemplo. Imagina
Se não tivesse a arte, se não tivesse o Netflix, no Spotify, um negócio pra gente curtir e ouvir, será que Uma a live gente de música, né? será Nos que a gente Instagrams do YouTube. teria psicoterapeuta, terapeuta para atender todo mundo? Entendeu? As curas que isso traz, assim. Então, tipo, isso é um lugar muito grande de a gente trabalhar. E eu acho que é o caminho, assim, sabe? A educação, a transformação, a gente tem que trazer isso para as escolas. E eu acho muito perigoso, assim. Ao mesmo tempo, eu trabalho também com umas pessoas muito vulneráveis, assim. Uma aluninha minha de 14 anos engravidou. Aí eu comecei já uma puta de uma campanha na escola de camisinhas e coisas nesse sentido, né? E aí eu tava pensando, né? Tipo, a gente, querendo ou não, as crianças, assim, que a gente vê, elas são sexualizadas muito rápidas, assim. Eu acho isso muito, muito perigoso, muito difícil a gente lidar, entendeu? Então, tipo assim, então, criança não quer vestir mesmo roupa de criança, elas querem vestir roupas que são já de. Eu vejo até, às vezes, crianças assim, tipo, 4 5 anos, assim, com umas roupas que são sexualizadas. Eu falo, gente, para, entendeu? Não faça isso, entendeu? E aí eu acho que a gente tem que trabalhar essa escola assim, entendeu? Trabalhar gênero na escola não é trabalhar a sexualidade, entendeu? É a gente trabalhar os limites, entender o corpo, o que pode, o que não pode, entendeu? Entendeu? É um debate muito amplo, assim, e eu acho que esse é um caminho pra gente realmente transformar o futuro, porque senão, gente, a gente vai, entendeu? E realmente os pais também, sabe? Tipo, porque a gente, eu sempre falo assim, minha família são bem politizados agora, de tanto que eu falei com eles assim. Mas, por exemplo, antigamente tinha muita piada de viado em casa. Ah, viado, ô viado, você querendo. Falo, gente, às vezes tem uma criança viada que está ouvindo. Ela ainda não tem estrutura para se defender, ela não tem estrutura emocional para lidar com isso, e ela é viada. Então, tipo assim, você tá negando a realidade dela, você tá negando ela, você já tá colocando ela no lugar, e isso acontece com o velho, quando uma pessoa gorda também tá vestindo uma roupa, quando o velho tá, a família, as pessoas, elas não falam um negócio aqui, né? Que isso, a criança ela já vai nessas barreiras, entende? Então, tipo, a gente tem que realmente parar e ter empatia e se colocar no lugar e, ó, ali, entendeu? Pode ser que eu não gosto, mas a pessoa tá feliz, tá ok, entendeu? É isso que importa. Tinha que ter educação nutricional nas escolas, educação emocional, educação política, educação financeira, muitas outras educações, né, minha O que eu gente? não Tem que falei, o ter. que eu não concluí é o seguinte, o que eu fiquei com dó, porque o Enem foi a pior inscrição que a gente teve de Enem foi esse ano. Tipo assim, nos últimos, não sei se foi 2005 até o 2008, lembro qual que é o ano, acho que 2008 até hoje, o menor índice de inscrição foi esse ano, assim. Então, tipo, isso me deixou baqueado. Falei, mano, a educação perde a saúde, o ambiente, a sociedade, todo mundo perde. A educação perdeu, todo mundo perdeu. Então, tipo, aí Verdade. eu fiquei, puta, mano. Enfim, Fala, Amanda. Na verdade, sim, endosso tudo que o Rafa falou em relação à educação e essa base que precisa mudar urgente, a arte e a sensibilidade precisam ser incluídas, mas como adultos também, a gente tem que entender que a todo momento somos modelos para qualquer criança, de qualquer idade, é na rua, é em festa, é em família, são os filhos que a gente cria a todo tempo. Então, quebrar esses padrões e tudo isso que adoeceu a gente por tantas gerações, é um dever nosso como educadores, porque a gente está o tempo todo educando alguém. O tempo todo. Se você está andando na rua, tem uma criança na fila atrás de você e você está conversando com seu filho sobre algo do tipo, aquela outra criança, ela já recebeu, já intuiu e está levando aquela cicatriz para a vida. Então, a gente tem sempre que estar se desconstruindo, sim. É uma necessidade urgente. A gente não vive mais num mundo de regras excludentes, não dá mais, não cabe mais. A grande massa está tentando mudar isso. Então, mas a gente precisa realmente mudar. Não é só falar assim, agora tá tudo muito chato, a gente não pode mais falar de gordo, de preto. Não, não pode mais falar. A gente precisa entender que essas pessoas, elas têm o direito de se amar, elas precisam existir, serem respeitadas e enxergadas. Então, assim, se a gente não trabalhar isso dentro da gente o tempo todo, é uma coisa que eu levo muito dentro do meu trabalho e eu falo isso sempre para amigos, no Instagram, no meu trabalho, o tempo todo a gente precisa começar a se educar, porque a gente é vitrine o tempo todo e educar as outras pessoas. Porque a gente tá machucando e criando feridas invisíveis. Em gente que a gente não percebe, não nota. Falando coisas
que, ok, são culturalmente incrustadas na nossa cabeça. A gente nasce assim, mas a gente não pode mais entrar no padrão de pedir desculpa, porque eu cresci assim, é historicamente assim. Não cabe mais isso. Então a gente precisa sair dessa zona. A mulher gorda, ela precisa se amar, ela pode se amar, ela é bonita, ela é sexy, ela é boa profissional. A mulher preta, a trans, as gays, todo mundo, as crianças estão crescendo, elas já nascem assim, elas já nascem pretas, elas já nascem gays, elas já nascem gordas, elas precisam existir. Eu vim de um lugar igual ao do Rafa, eu não tive um padrão para eu poder me inspirar, eu não tive aquela a fada madrinha que fala, olha, você pode ser assim e você também é bonita. Não, tudo foi construído dentro da minha casa. Graças a Deus foi construído dentro da minha casa. Mas eu cresci com outras amigas na mesma condição que eu, que não tiveram como se inspirar desse jeito na própria família. Então a gente precisa, como adultos, é nosso dever, a gente nos desconstruir para poder libertar a geração nova que está vindo aí. Maravilhoso, perfeito. Eu queria só fazer um comentário final antes da gente encerrar. Assim, dá vontade de ficar 2 horas aqui. Tô falando sério, gente. Tô amando o nosso bate-papo. Mas eu achei muito interessante o comentário da Tati Pepe Doula, que ela falou que a moda infanto-juvenil é muito sexualizada. Eu acho que na hora que o Rafa estava falando dessa questão dos adolescentes, enfim, dessa hipersexualização. E é muito interessante que existe uma hipersexualização numa fase da vida em que não deveria acontecer. E existe uma invisibilização numa fase da vida em que a sexualidade deveria ser saudável, que é na terceira idade, é após a menopausa. Então a mulher entra na menopausa. E a sexualidade, ela acaba sendo uma das formas de colocar valor nas pessoas. É como se a mulher só tivesse valor enquanto ela tem juventude, sexualidade, e depois ela passa a não ser mais loura, ela passa a ser nude, como o Rafa falou, né? Então, assim, essa sexualização também é uma forma de controle, né? Essa hipersexualização no momento em que a pessoa não quer e a invisibilização no momento em que a pessoa queria poder e sente que não pode. E isso daria, por si só, mais uma live. Eu acho até que na Semana da Saúde da Mulher a gente tem que voltar e falar sobre isso, meus amores. Fica o convite aí para vocês. Eu até, de repente, chamar uma pediatra ou uma ebiatra, né, que é a médica de adolescente, para conversar com a gente, ia ser super legal. Mas então, eu acho, gente, que a gente tentou abraçar um pouco esse tema que é tão extenso, tão profundo, tão, enfim, cheio de nuances, que é a diversidade dentro da moda, que é uma grande vitrine de tendências, de padrões, de comportamentos, de referências do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, quer queira, quer não. A moda, ela construiu a mentalidade de uma geração através das revistas femininas, do checklist, o que está certo, o que está errado, né? E muitas de nós, da nossa geração, mulheres de 40, de 50, até 35, a gente não tinha internet, então a gente tinha isso como referência. E eu acho muito legal a gente trazer essas discussões para a gente mostrar que isso também é saúde, isso também é política, isso também é meio ambiente, isso também é educação, é dinheiro, é tudo, né? Eu amei muito, meu Deus do céu, não tenho nem palavras para agradecer a disponibilidade de vocês, o carinho, essa verdade que vocês trouxeram. Vocês abriram o coração e a alma aqui para trazer a verdade de vocês para a gente, a visão de mundo. Eu estou muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui. Então eu queria encerrar a live com um recadinho final que vocês possam dar para quem assistiu a gente. Lógico, agradecer quem está aqui ao vivo, né? Porque se não fosse por vocês, não teria por que a gente estar aqui ao vivo. A gente podia só ter gravado essa conversa. Agradecer quem deixou comentários, mas principalmente para quem estiver vendo essa gravação lá no futuro, como que vocês fechariam essa live com um recadinho final para a galera? Vai, nego, vai ser. Bom, padrões estão aí para a gente quebrar. E não é só para que a gente seja visto como um transgressor na sociedade. A quebra de padrões, ela vai fazer bem para o seu autoconhecimento, para a sua saúde mental, e ela vai te colocar no mundo como a pessoa que você realmente é. E a gente precisa sair de trás dessa casca urgente e tomar a decisão de ser quem se é, e tá tudo bem. Maravilhoso. Rafa? Eu sempre gosto de acabar, porque eu sempre, né, a gente traz essas coisas, muito problematização, muito isso aqui. Eu sempre falo assim, gente, por outro lado, tá tudo maravilhoso, entendeu? Tá tudo certo. Entendeu? Eu acho assim, a gente caminha muito, muito, a gente não percebe assim, mas cotidianamente, apesar da gente lidar com esses preconceitos, essas coisas,
também tem muita luminosidade acontecendo, tem muitas pessoas fazendo acontecer, entendeu? Então, eu sempre falo assim, vamos se juntar, vamos, sabe, juntar com quem você acredita. Por exemplo, tipo, a gente aqui tá no campo da moda, entendeu? Então, tipo, mano, vai lá, vê no seu bairro quem tem uma roupa legal, um estilista que tá ali, entendeu? Vê uma roupa que fica legal em você, sabe? Tipo, se permita, se descubra, entende? Brinque também, entendeu? Tipo, leve na leveza as coisas que eu acho que a gente consegue. A felicidade é um puta de um remédio, minha filha. Entendeu? É verdade. Então, acho que É vamos verdade. seguir isso que tá tudo certo. É isso. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso ter vocês aqui comigo. Ai, que... Amores, obrigada pelos elogios e corações. A gente amou. Tenho certeza que eles amaram. Eles viram todos os comentários de vocês. gente, E um monte se de gente você... mandou um beijo aí, ó. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, Maravilhosos. obrigada pelo convite. E, amores, se vocês acharem interessante, vocês que estão aqui com a gente, encaminhe essa live para alguém que vocês acham que pode se interessar. Não deixa de curtir, compartilhar, postar nos stories de vocês, para que mais gente possa ouvir essas duas preciosidades que estão aqui comigo hoje. Segue eles, então, @ocriativo com Y e @closet da nega com 2 Gs, não é isso, Amanda? É isso. Olha, Então minha mãe é isso, tá aí, segue maravilhosa. Oi, Nina. Legal. Minha mãe também tá aí. Minha mãe empoderada, viu? Arrasou. Chama ela pra próxima cabelo live, branco. Rafa. A mãe diferentona. Ai, que linda. Maravilhosa. Gente, boa noite, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, mano. Tchau, amores.